A atividade política na Paraíba às vezes parece uma abstração. Veja o que ocorre na Assembleia Legislativa. Hoje, os deputados, vários deputados, subiram à tribuna para falar do processo de eleição da mesa. O deputado Zé Aldemir condenando a interferência do governador, o deputado Edmil Soares confirmando a assinatura, o apoio a Adriano Galdino, as entrevistas todas, Gervásio Maia, depois de uma entrevista, prevendo que vai aumentar o número de apoio a Adriano Galdino, o deputado Gervásio Maia prepara-se para ser eleito agora para 2017, ou seja, os deputados começaram a falar, só falar em torno, a preocupação dos deputados é com o próprio umbigo. A eleição da mesa, a forma como a casa vai administrar, os processos. É claro que cada deputado depende disso, um pouco disso, porque depende do seu gabinete. Ou seja, preocupação, vou repetir, com o próprio umbigo. É o mundo se acabando por fora, mas os deputados só pensam, né, naquilo que lhes interessa, que é o que é interessante mais rapidamente para eles. Tem um assunto, por exemplo, a questão da violência nas escolas, a morte, o assassinato desta menina, né, uma menor de 14 anos, dentro de uma escola aqui no bairro de Mandacaru, está gerando uma discussão, uma polêmica em toda a sociedade sobre o que é preciso fazer para conter a violência nas escolas. Tem a questão das drogas, das organizações, às vezes, criminosas que se envolvem nas escolas, a violência, às vezes, a própria violência juvenil. Ninguém, um único político, um único deputado, um único vereador, você não ouviu falar sobre esse assunto. Talvez esteja na hora dos políticos começarem a se preocupar com a realidade e não com o próprio umbigo. Nesse caso da violência nas escolas, por exemplo, tem uma discussão profunda. Próprios deputados falaram no ano passado aprovaram uma lei nesses 2 anos aí sobre a colocação de detectores de metais, que não resolve. Fala-se aí sobre a necessidade de patrulha escolar, que também não resolve, mas também deve se colocar. E não se discute mais profundamente o que é que tem que acontecer. Olha, a impressão que causa aí, pegando esse fato, e aí a discussão deveria ser sobre isso, a impressão que se tem é que chegou a hora do governo estadual, com o governo municipal, se preocupar um pouco mais com as escolas maiores e as escolas, aquelas localizadas no centro dos bairros periféricos. Talvez esteja na hora de se pensar na presença de pelo menos 2 policiais na escola, dentro da escola, durante o tempo todo. Talvez esteja na hora de se pensar na criação, nos grandes centros, de uma delegacia especializada em assuntos da violência escolar, para encaminhar, para resolver, para tentar conter, para fazer com que os adolescentes percebam que há uma ordem a ser estabelecida e a ser cumprida. Talvez não custe muito isso. Talvez, por exemplo, a presença de pelo menos 2 policiais nas escolas com mais de 500 alunos, né, que são as escolas maiores, e aquelas colocadas na periferia, talvez isso inibisse um pouco mais a presença da droga e das organizações criminosas dentro da escola. Mas os deputados da Paraíba, repito, e os políticos de uma maneira geral, eles parecem que vivem noutro mundo e não aqui na Paraíba.